Olá, crianças! Vamos nós para mais uma aulinha de português. Pegue aí o seu livro, abra na página 132. Vamos começar, uma unidade nova, unidade 7. E nessa unidade nós vamos trabalhar o gênero textual poema. Na unidade anterior, a gente já viu esse gênero poema. A gente já viu que o poema ele é composto por versos, que os versos eles são cada linha. Ele tem estrofes. A estrofe é um conjunto de versos que é separado por um espaço. Ele tem rimas. Então, a partir de hoje, a gente só vai dar continuidade a esse gênero textual. Na sua página 132 e 133, acompanhe aí com o seu livro aberto, a gente tem o título e tem aí uma imagem. O que vocês podem observar nessa imagem? O que você vê aí? Nós temos uns meninos como se fossem montados em peixes, não é isso? Aí do lado tem umas perguntinhas. Você tem algum bichinho de estimação? Você tem gato, cachorro, algum bicho? Na sua opinião, o peixe, ele pode ser um animal de estimação? Por quê? E a última perguntinha diz assim: você conhece alguma história com peixes? Que história poderia ser contada com base na cena? Converse com os colegas. A tia gostaria de indicar aqui para vocês um filme, que é uma historinha com peixes, que um menino faz uma amizade. O título do filme é Pônio, uma amizade que veio do mar, tá certo? Se vocês tiverem a oportunidade, assistam esse filme. Então, vire aí a sua página, vire a página do seu livro, vamos para 134. E aí a gente tem um poema, que eu vou ler aqui com vocês, tá bom? O título do poema é O Peixe Voador. Vou ler, acompanhem. Era uma vez um peixinho que não conseguia nadar, ia e vinha de carona no embalo das ondas do mar. Vamos para a segunda estrofe. Os outros peixinhos tentavam aconselhar o seu amigo. Nadando mal desse jeito, logo vai estar em perigo. Terceira estrofe. Mas o peixinho só sabia planar e dar pirueta. Suas nadadeiras se pareciam com asas de borboleta. E a última estrofe é: um dia foi perseguido por um grande predador. Deu um salto e descobriu, era um peixe voador. Esse poema, pessoal, quem escreveu ele, a autora dele, é a Jaqueline Salgado. Tem a foto dela aí abaixo, tá certo? Ela é uma poeta e artista plástica mineira. Na sua página 135, nós temos a atividade de interpretação de texto. A tia vai ler aqui as questões, tá bom? Para orientar vocês, para ajudar vocês. A questão 1 diz o seguinte: o peixinho do poema era diferente dos outros. Em que ele era diferente? Se você não lembrar da leitura que a tia fez, então você volta no poema, lê novamente, pede a um adulto da sua casa para reler o poema, para que você possa responder a questão 1. Aí agora a gente começa a atividade, responder. Pega o teu lápis, nessa linha da questão 1 você vai colocar a resposta. Em que o peixinho era diferente? Por quê? Lembram? Ele era diferente porque ele não conseguia nadar, E os peixes, eles nadam, mas esse não conseguia nadar. Você vai colocar isso aí na sua questão 1. A questão 2 diz: o texto O Peixe Voador é um poema? Nessa unidade a gente vai trabalhar poema. Aí a alternativa A pergunta: quantos versos ele tem? Aí você vai contar. Verso é cada linha do poema, não conta com o título. Então você vai contar quantas linhas, que é a mesma coisa que versos, tem esse poema. Conte 1, 2 e registre a sua resposta aí nesse tracinho. A alternativa B diz assim:
Quantas estrofes ele tem? Estrofes é um conjunto de versos, onde dá um espaço em branco, né? Quando termina a estrofe, ela é separada de uma para outra com um espaço em branco. Quantas estrofes nós temos nesse poema aí? A primeira estrofe começa com era e termina com a palavra mar. Primeira estrofe. Conte, nós temos ao todo 1, 2, 3, 4 estrofes. Aí você registra o número 4 aí nesse tracinho da B. Alternativa C. Quantos versos tem cada estrofe? No caso aqui, você não vai contar os versos do poema todo, não. É da estrofe. A primeira estrofe, ela tem quantos versos? Conte. Tem quantas linhas? E registre o número aí no tracinho da alternativa C. Questão 3. Copie as palavras que no poema rimam com A. Nadar. Volta lá no texto. Olhe lá onde é que tem a palavra nadar. Está na primeira estrofe. Qual é a outra palavrinha que também está aí na primeira estrofe que rima com nadar? Ou seja, que termina com o mesmo som, ar. É a palavra mar, né? Então você vai aí do lado e nessa linha você coloca nadar, vai rimar com mar. Aí você anota, registra a palavra mar. Alternativa B. Qual é a palavra que rima com amigo? Você não vai criar, você vai tirar do texto. Amigo está na segunda estrofe. Qual é a palavra que também está na segunda estrofe que rima com amigo? Olhe e registre. Aí a C é pirueta. Qual é a palavra que está na terceira estrofe que rima com pirueta? Anote. E a D, a que rima com predador. Tá certo? Após anotar, né, cada uma aí das alternativas, se precisar pausar o vídeo, você pausa. Vamos para a questão 4. Releia estes versos. Esses versos são do poema que a gente leu, O Peixe Voador. Ia e vinha de carona no embalo das ondas do mar. Marque um X no quadradinho com as frases certas sobre o peixinho. Aí a gente tem aí 4 frases. Dessas 4, tem 2 que estão corretas. Quais são? A primeira, mergulhava para o fundo do mar. Lá no texto diz que o peixinho mergulhava para o fundo? Não diz. Então você não registra. Abaixo diz assim, não conseguia nadar. Lá no texto diz que o peixinho não conseguia nadar? Diz sim. Então você marca esse quadradinho. O próximo, nadava contra as ondas. Dizia isso? E o último, deixava-se levar pelas ondas. Dizia isso no texto? São 2 corretas. Você vai marcar, tá bom? Somente o que está lá no texto. Virando novamente aí a sua página para 136, nós vamos para a questão 5, que diz o seguinte: releia outros versos, que também é do poema. Toda a atividade é sobre esse poema aí, tá bom? Mas o peixinho só sabia planar e dar pirueta. Ligue cada palavra ou expressão ao que o peixinho sabia fazer. Ele sabia planar, aí em qual das 2 imagens ele está planando? Ele sabia dar pirueta. Qual das 2 imagens ele está dando pirueta? Virando cambalhota. Aí você vai ligar a palavra à imagem, ao que ele está fazendo. Onde ele está dando pirueta, aí você liga aí para a palavra, certo? Alternativa 6, questão 6. Agora releia mais estes versos. Nadando mal desse jeito, logo vai estar em perigo. Responda, quem deu esse conselho ao peixinho? Quem foi que aconselhou o peixinho com essas palavras? Nadando mal desse jeito, logo vai estar em perigo. Quem foram? Foram os outros peixes, os seus amigos. Aí você vai registrar isso aí na alternativa A, na linha. Alternativa B, da 6.
Converse com seus colegas. A gente não vai conversar porque estamos em aulas remotas. Converse com alguém da sua casa. Por que deram esse conselho ao peixinho? Por que eles aconselharam isso ao peixinho? Que nadando assim ele está em perigo. O que vocês acham? Registre aí a sua opinião. A tia pode dar uma sugestão aqui, né? Eu acho que eles disseram isso para que ele não se pusesse em perigo, né? Para que ele não corresse perigo. Aí você registra aí na B. Não tem a linha, mas você registra nesse espaço em branco. Questão 7. Todos os peixes têm nadadeiras. Com certeza vocês já viram, né? Nos peixes que a gente, que o papai da gente, a mamãe da gente compra pra gente se alimentar. Eles têm nadadeiras. Aí do lado, embaixo, tem um peixe, né? A imagem de um peixe, e ele mostra quais são as nadadeiras desse peixe. Você vai marcar um X no quadradinho que tem a resposta correta. Aí a questão é: as nadadeiras do peixinho do poema eram diferentes. Pois, por que as nadadeiras do peixinho eram diferentes? É porque, primeiro quadradinho, não podiam ser movimentadas. Era por isso? Não era, então você não marca. Segundo quadradinho, era porque pareciam asas de borboleta? No poema dizia que as nadadeiras do peixinho pareciam asas de borboleta, então você marca um X aí. Ou era porque pareciam muito menores que a dos outros peixes? Também não diz isso no poema, não é? Vamos para a questão 8, a penúltima da atividade. Um dia aconteceu algo que levou o peixinho a fazer uma descoberta, diz lá no poema. O que foi que aconteceu que levou ele a fazer uma descoberta? Vocês lembram? Se não lembra, volta no poema, relê, pede um adulto para ler aí para você, quem não está conseguindo ler ainda. O peixinho, gente, ele foi perseguido por um grande predador. Foi isso que aconteceu, tá? O peixinho foi perseguido por um grande predador. Registra essa resposta na sua alternativa A. A B. O que o peixinho descobriu? O que foi que ele descobriu quando o predador estava perseguindo ele? Diz lá no poema, lembra? Registre aí o que foi que ele descobriu. E a questão 9 e última. Predador. Vocês já ouviram falar o que é um predador? Predador é o animal que caça, mata e se alimenta de outro animal de uma espécie diferente. Por exemplo, o predador do rato é o gato, porque ele mata o rato, ele se alimenta do rato, ele é o predador. Qual é o predador do gato? É o cachorro, tá bom? Quem você imagina que era o predador do peixinho no poema? Quem será que era? Você imagina e registra aí a sua resposta. Ela é pessoal, tá bom? Você pode dizer que o predador era um tubarão, que eram os peixes maiores, que era golfinhos. Registre o que você achar melhor, tá bom? Quem seria o predador do peixinho? Que poderia comer o peixinho, matar o peixinho para se alimentar? Registre. Por hoje, a nossa atividade encerra aí, tá bom? A gente vai fazer a interpretação do poema. Um beijo carinhoso, caprichem, de preferência respondam com letra cursiva, tá certo? Fiquem com Deus e vamos nós. Lembra de mandar foto quando terminar. Beijo da tia.